Primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um Cine Criminologia. Esse é o quarto e último encontro, né? Nós já passamos, né, pela criminologia liberal clássica, vimos As Sombras de Goya e o filme Danton, passamos aí pela Escola de Chicago, né, com o filme A Caça, e Experiência, né, que conta lá da experiência de Stanford. Passamos e agora a gente vai entrar na criminologia crítica, tratando aí do 13ª emenda e, né, do Grass, que é um documentário do Ron Mann. Se não tiveram, né, e etc. Né, se estão vendo com o Fernando, eu sei que o vocabulário vai estar minimamente adequado ao que vocês estão lendo, estão ouvindo, estão tendo contato, né, enfim. Né, então, eu pensei em começar a partir... São tudo craque na criminologia, tudo craque. Então, beleza. Então, vai ser uma conversa mais leve para todo mundo. Então, eu pensei em começar, lembrando, né, de uma fala da professora Ela Vieco, aqui em Florianópolis, né, em que ela dizia, aquela fala me marcou muito, né, muito embora eu ainda não tenha adotado isso nas minhas disciplinas, sobretudo na graduação aqui, né, a professora Ela Vieco diz o seguinte: a gente não tem que falar mais de positivismo, a gente não tem que falar mais de criminologia etiológica. Né? A gente tem que simplesmente jogar isso, né, lá para trás na história, algo que já foi ultrapassado, e começar efetivamente a trabalhar, né, partindo da criminologia da reação social. Né? Ou seja, parar de perder tempo com a criminologia conservadora, parar de perder tempo com essa criminologia racista, com essa criminologia classista ou classicista, né? E partir direto para abordagens mais contemporâneas, para uma abordagem que possa efetivamente contribuir com uma análise diferente e complexa da nossa realidade social atual, que é extremamente complexa e multifacetada. Né? E aí, então, obviamente, que também demarcado aqui por uma questão de tempo, né? Por uma questão de limite apertado, de tentar realizar o que, para mim, é um dos exercícios mais dificultosos, que é o exercício de produção de síntese, né? E eu parti exatamente a partir dessa ideia de conceito, né, de criminologia da reação social, ou criminologia crítica, né, como herdeira e partindo de uma ideia de criminologia da reação social. Que, em alguma medida, eu queria trabalhar com esse conceito a partir, evidentemente, do que vai aparecer de maneira bastante clara, né, do 13ª emenda, ou seja, a partir exatamente desse corte epistemológico em que vai, né, como diz o professor Zaffaroni, de uma maneira muito jocosa, muito leve, né, a queda da prateleira A Questão Criminal, né, em que ele vai dizer a mudança absoluta de paradigma, em que a gente vai abandonar totalmente a visão de mundo, né, do paradigma etiológico e vai adotar uma perspectiva eminentemente política, cultural, de produção da compreensão criminal, né, que vai estar plasmada aí, e eu, né, não acompanhei todos os encontros que o Fernando fez, mas na breve introdução que ele falou, né, teve uma edição somente sobre criminologia liberal, né, no sentido de as várias escolas criminológicas liberais ao longo do século XX vão acabar culminando, então, com essa ideia de uma criminologia produzida pela cultura, né, de uma criminologia produzida, né, pela nossa capacidade de projetar símbolos, projetar signos, né, em que nós vamos, inclusive, para algumas pessoas, para algumas condutas e para alguns grupos sociais, identificar como perigoso, identificar como crime, identificar como algo que deve ser reprimido. Né? Ou seja, isso que vai se denominar, né, uma virada no sentido de a extração, né, daquele componente naturalístico do fenômeno criminal, né, da conduta criminal como sendo resultante da natureza, né? Ou seja, estaria intrínseco ao indivíduo, ou seria algo bom ou ruim, ou bom ou mal, intrínseco à conduta ou à moralidade do sujeito. Né? Ou seja, vai se atribuir simplesmente uma questão de o fato criminoso ou a valoração criminosa, ou boa ou ruim, nada mais é do que resultante de um componente valorativo. Né? Um componente de que, em determinada conjectura, em determinada formação social, se atribui, né, uma valoração ruim ou uma valoração absolutamente
né, que a gente simplesmente não daria importância, né? E me parece que a questão que a Laura vai trazer depois é exatamente um pouco isso, né? Durante muito tempo, as drogas não foram uma questão digna de relevo em termos de comportamento, né? Ou seja, a partir de um dado momento, elas se tornaram uma questão comportamental que chamou a atenção e que foram objeto, né, de uma definição e, posteriormente, também, vamos dizer assim, uma condenação moral e também uma definição jurídica e um tratamento específico criminal, né? Então, a partir dessa ideia, eu queria trabalhar a questão de a criminologia como uma criminologia da reação social, né, como sendo, então, essa virada paradigmática em que a criminologia vai simplesmente se separar, sobretudo, da sua condição, né, de subserviente ao direito penal, ou seja, uma criminologia que servia como campo de legitimação e justificação da política criminal e da legislação penal. Né? Tem um texto, e aí eu estou trabalhando aqui eminentemente com dois textos, né, entre tantos textos que a gente poderia citar aqui, né, o próprio Criminologia da Reação Social, da Lola Né de Castro, né, mas um texto bastante sintético, né, com um poder de síntese que lhe é peculiar, que eu acho que ele é muito legal para essa análise mais rápida, né, que é o do paradigma etiológico ao paradigma da reação social, da Vera Andrade, né, e um outro texto dela também, né, em que ela vai atribuir, né, a questão, né, a primeira princesa, né, ou a rainha e as suas duas princesas, se referindo ao direito penal e a criminologia, a política criminal. Né? Ou seja, o rompimento, ou o necessário rompimento da condição de subserviência da criminologia e da política criminal ao direito penal, e aí aqui me refiro especificamente à criminologia, e utilizando um termo que o Zaffaroni vai explorar bastante, que é, e que eu gosto muito em sala de aula, que é a criminologia como uma criminologia deslegitimadora. Né? E a criminologia crítica ela é eminentemente uma criminologia deslegitimadora e desvinculada do direito penal, né? Uma criminologia que vai colocar o próprio direito penal como objeto de análise e como objeto de pesquisa. Né? E não só o direito penal, né? E a ideia desse sistema penal, né, no sentido mais complexo. Né? A ideia desse sistema penal como um grande sistema composto por, né, uma dezena aí de instituições e né, um sem número aí de figuras de interesse para a gente entender esse complexo fenômeno da violência, sobretudo da violência estrutural e institucional. Né? E aí a gente está falando, né, desde o direito penal enquanto construção legal, como objeto de pesquisa da criminologia, passando, inclusive, né, pelas instituições como a própria construção da prisão, né, desde a sua origem até a sua face neoliberal. Né? Nós estamos pensando em Ministério Público, em prisão, em instituições policiais, né? Ou seja, diversas instituições aí que compreendem, né, o conceito mais alargado desse sistema penal, né? E a ideia de esse sistema penal como sendo objeto, né, como sendo autor de violência, como sendo protagonista do processo da violência moderna, né? E essa ideia de violência, portanto, esse sistema penal como objeto de análise da criminologia crítica. Né? Ou seja, não uma ideia de analisar o fenômeno da violência como uma violência ontológica, né? Mas analisar a violência como uma violência contextualizada. Né? Analisar essa violência como um determinado contexto de violência em que determinados grupos reagem e violentam outros grupos sociais. Né? E tem a sua mão, ao seu alcance, né, determinados aparatos jurídicos, normativos, políticos e institucionais que lhes permitem realizar essa dinâmica de violência. Né? Aí isso vai proporcionar, né, que a gente utilize a prisão como um instituto, como uma institucionalidade, uma instrumentação da violência, que a polícia seja um instrumento de violência, né? Que a lei seja um instrumento de violência, ou seja, nada mais do que essas construções ao serviço de determinados grupos sociais
para proporcionar e realizar esse ato de submissão de uns grupos ou de um grupo sobre outros, né? Ou seja, então, a ideia de criminologia como campo de conhecimento, criminologia como um campo de produção de conhecimento crítico, de um conhecimento deslegitimador. E aí eu queria trazer aqui, né, porque durante muito tempo, né, e sem querer voltar às criminologias legitimadoras, mas sempre se quis trazer respostas ao fenômeno da criminalidade, né? Sempre se buscou formular as respostas certas para o fenômeno da violência, para o fenômeno da maldade humana, para o fenômeno, enfim, né? E a criminologia deslegitimadora, ela vai tentar inverter isso, primeiro, invertendo o próprio objeto de pesquisa, né? Ou seja, não é o sujeito, não é o crime, né? Mas a própria definição de crime, a própria estrutura que define o crime e a lógica de relações criminais, né? Mas uma questão que eu fiquei pensando aqui de trazer é, né, e até por conta do nosso contexto extremamente recente, né, que é a criminologia tentar formular, né, as perguntas certas já seria de uma contribuição monstruosa, né? Não é fornecer respostas, mas sim fazer as perguntas certas. E aí eu queria aqui já colocar uma pergunta para o debate seguinte, e que está ligada com a fala da Laura, tenho certeza, está ligado com a segunda parte da minha fala, que é, né, a gente assistiu há 2 dias, né, a morte de um rapaz negro, né, em Minneapolis, e que causou aí, né, uma comoção, inclusive no Brasil. E que, ao que me parece, uma comoção que, inclusive, de alguma maneira, né, se sobrepôs a uma comoção que parece que passou dos dois jovens, né, uma criança e um jovem adolescente, que foi morto, também negros, que foram mortos a semana passada no Rio de Janeiro. Né? E aí eu fico pensando, e aí aqui a questão é, né, por que se mata tanto no Brasil? Ou talvez, por que a gente fica mais chocado com as mortes da Itália do que com as mortes daqui? Porque a gente se choca mais com a morte nos Estados Unidos do que com a morte daqui, né? E aí eu fico pensando se talvez essa não seja uma pergunta que nos ajudasse a responder muito sobre a política criminal brasileira, sobre o fenômeno da violência no Brasil, né? Enfim, só para tentar ilustrar para vocês como a questão das perguntas ela pode nos ajudar a pensar os fenômenos sociais e a questão criminal, né? Ou seja, muito mais, né, do que um fenômeno cultural, e aí é que eu já queria, né, caminhando no sentido de a criminologia da reação social, ela vai acabar sendo, né, o cume, né, o apanhado de fundamentais e valiosas contribuições das criminologias liberais, ou seja, o crime não existe. Eu acho que chegar a isso, né, e vai ser o pontapé do abolicionismo penal, por exemplo, né, uma das frases do Nils Christie, por exemplo, mas vai ser, né, uma das frases também encontradas lá, acho que num dos livros mais fantásticos que eu já li na minha carreira, que é o Outsiders, do Howard Becker, né, o crime não existe. Né? A partir de uma perspectiva de reação social, a partir de uma perspectiva de resultado, né, de ápice da construção teórica criminológica da criminologia liberal do século XX. Né? Mas isso não responde toda a nossa questão, e aí o Alessandro Barata vai, obviamente, contribuir enormemente com essa discussão, no sentido de a gente tem que problematizar isso do ponto de vista, no nosso caso brasileiro, racial, no nosso caso brasileiro e latino-americano de capitalismo dependente no sentido econômico, né, e no sentido feminista do ponto de vista da questão de gênero. Né? E essas questões não vão ser pontuadas lá no decorrer do século XX, e são coisas que, obviamente, vão ser agregadas aí ao longo do tempo, né, com o aporte estrutural e político-econômico da criminologia crítica de viés materialista e marxista. Né? Ou seja, né, um viés profundamente mais político. Né? Ao que me parece, antes ela tinha um caráter muito mais da ordem cultural, e ela vai acabar, então, recebendo aí, né, essa junção que o Barata vai chamar, né, de a junção da microcriminologia com a macrocriminologia.
né? E aí nos proporcionando, então, uma ideia de, vamos dizer assim, uma caixa de ferramentas para a gente tentar entender o fenômeno totalizante do crime, da violência, né? Institucional, estrutural e etc. Né? Ou seja, então a questão criminal como fenômeno político. Né? E eu acho que isso é fundamental. Assim, e aí a gente começa, né, a tentar avançar o fenômeno criminal como um fenômeno político, né? E a necessária contextualização estrutural. Né? E aí várias coisas, e uma das coisas que eu quero trazer para o debate depois é, eu tenho estudado e, né, concluí agora o último livro, e cada vez mais eu acho a realidade brasileira, e ontem de noite, reassistindo o 13ª Emenda, cada vez mais eu acho a realidade brasileira mais próxima da realidade norte-americana na sua face mais perversa, né? Na sua face mais violenta, né? Que é a face da violência institucional e da violência estrutural. Né? Então, é necessário essa contextualização, né, estrutural do sistema penal brasileiro, né? E isso, ao que me parece, vem sendo feito, né, na realidade brasileira, na criminologia brasileira, na sociologia do conflito brasileira, muito embora às vezes me pareça que existem muitos e muito interessantes campos do conhecimento pesquisando a violência e às vezes uma falta de diálogo entre esses campos do conhecimento. Né? Às vezes me parece que a sociologia da violência conversa pouco com a criminologia, né? E a criminologia conversa pouco com outros movimentos que também discutem o fenômeno da violência. E eu acho que isso, se houvesse uma intersecção maior, se permitiria, né, uma compreensão muito mais complexa, alargada, abrangente e totalizante do fenômeno criminal e do fenômeno da violência no Brasil. Né? Mas, de toda forma, em termos conceituais, né, me parece que isso é um elemento fundamental, né, no sentido de a criminologia como sendo resultante, né, da grande contribuição e do apanhado de construtos teóricos, né, e avanços e marcos de rompimento, né, da criminologia liberal do século XX, adicionada do aporte estrutural, materialista e contextual da criminologia crítica de viés marxista, vamos dizer assim, por mais que isso, em alguns momentos, às vezes, possa afastar alguns grupos, algumas abordagens e algumas pessoas. Né? E aí, nesse sentido, adentrando já no filme, né, no documentário, enfim, por que eu acho 13ª Emenda, e aí aqui eu quero, Fernando, pedir uma licença, né, para dizer que, na verdade, para mim, não é uma abordagem sobre o 13ª Emenda, mas sim uma abordagem sobre 4 obras que simplesmente fizeram a intersecção e um arrombo, né, de entrada dessa compreensão do fenômeno criminal norte-americano no Brasil, uma perspectiva crítica de maneira formidável. Né? E aí eu estou me referindo à 13ª Emenda, que em grande medida teve uma contribuição fundamental, porque foi a partir da 13ª Emenda em que a Angela Davis começou a adquirir notoriedade nacional, foi a partir do 13ª Emenda que a Michelle Alexander, né, e ambas intelectuais negras, criminólogas, abolicionistas, né, vão ter uma projeção nacional, a tradução dos seus livros, né, ou seja, e um outro que vem a, né, vamos dizer assim, vem a coroar e servir como a cereja do bolo, que é o Olhos que Condenam. Né? E esses 4 obras, por que eu acho que eles são de uma fundamentalidade para a nossa compreensão? Por quê? Primeiro, né, e aí eu trato elas como uma grande obra. Né? E aí aqui, então, e a minha contribuição em termos de 13ª Emenda, na verdade, eu estou me referindo a essa obra como um todo, né, quem ainda não teve acesso a, sobretudo, Estarão as prisões obsoletas da Angela Davis, é uma leitura obrigatória e urgente, né? E a nova segregação da Michelle Alexander. Me parece que esses 2 livros né, e a série O Olhos que Condenam e o 13ª Emenda são uma grande obra, né, que permitem, então, o resgate e o retorno de uma abordagem no Brasil que estava morta. Né? Ou seja, vai se permitir, primeiro,
o retorno de uma abordagem no Brasil de matriz abolicionista. Né? O máximo que se conseguia no atual e recente momento do Brasil era se falar de um garantismo, no máximo, olhe lá de maneira revolucionária, um garantismo radical. O abolicionismo não estava no mapa, né, da discussão. Né? E a Angela Davis vai recolocar essa questão, né? E, em grande medida, pela grande contribuição do 13ª Emenda, que dá cor a um debate assim, vamos lá, vamos ser francos. Né? Em termos de abordagem teórica e dados, o 13ª Emenda choca os criminólogos e os sociólogos e os pesquisadores, os estatísticos da violência no Brasil em quê? Em nada. Né? Mas ela vai ser de grande valia no sentido de ampliar a discussão para pessoas que tomaram conhecimento da realidade criminal e prisional e político-criminal e que simplesmente nunca teriam acesso à sociologia criminal, nunca teriam acesso e interesse à criminologia e à estatística do crime. Né? Ou seja, então essa é a grande contribuição do 13ª Emenda, né? A obra da Ava DuVernay, que depois também vai dirigir, né, o Olhos que Condenam, é no sentido de dar cor e interesse para a sociedade, para um fenômeno chamado prisão. Né? E aí eu quero centralizar a discussão, porque é exatamente para mim essa grande contribuição dessas autoras e dessa grande obra, que é a recolocação da discussão tendo a sua centralidade na prisão e a partir de uma abordagem abolicionista. Né? E aí eu nunca vou esquecer a conclusão do livro da Angela Davis, que está, né, plasmado ali no 13ª Emenda e que está escrachado as últimas reformas do sistema de justiça criminal brasileiro, por exemplo, no pacote anticrime do Moro. Né? Na verdade, está filmado naquela série Olhos que Condenam. Né? Ali tem metade das reformas penais brasileiras, né, desenhadas cinematograficamente, né, e em cores. Então, a Angela Davis ela vai resgatar a discussão a partir da centralidade da prisão. E por que eu acho isso fundamental? Né? Porque nós estamos falando de uma mulher negra e pobre. E nenhuma interpretação minha, né, em uma abordagem, em uma interpretação minha, ela nunca vai colocar nenhuma dessas três abordagens como preponderante, ela vai colocar sempre a prisão como um fenômeno que intersecciona a violência e esses três tipos de violência como parte de um grande projeto da sociedade. Né? E aí a questão, e às vezes isso me incomoda um pouco, né, é tipo, né, a questão de gênero, né, a questão racial e a questão de classe, como se essas coisas fossem rivais por interesse e primazia, né, e por protagonismo. Né? E, para mim, o grande mérito da Angela Davis é o protagonismo disso tudo, é a prisão enquanto epicentro da violência. Né? Ou seja, para mim, essa é a grande contribuição do Estarão as Prisões Obsoletas, da Angela Davis, e ela vai trazer isso e resgatar a discussão abolicionista. Né? Ou seja, e aí, né, ela, voltando então para o documentário, né, para o 13ª Emenda, né, e aí vai aparecer, né, todo o processo magnificamente, né, editado, enfim, né, com uma apresentação gráfica maravilhosa, a questão do encarceramento em massa. Né? E da mesma forma que a criminologia crítica é uma decisão política, né? Ou seja, é uma construção teórica política, o encarceramento em massa como substitutivo do antigo welfare state foi uma decisão política. E ali ele deixa de maneira, né, escancarada a opção do Nixon, depois do Roosevelt, de abandonar, escolher política e racionalmente abandonar o welfare state, né? E, obviamente, que os despojos do capitalismo, né, da nova etapa do capitalismo, precisava de uma ferramenta substitutiva, e essa ferramenta substitutiva vai ser a ampliação do encarceramento. Né? E aí, no decorrer, né, desse desenvolvimento, vai se verificar que o encarceramento vai tomando
né, um outro projeto que eu particularmente hoje trabalho em grande medida com o projeto de a empresa do encarceramento. Né? Não é mais o encarceramento como, né, um efeito colateral ou o encarceramento como manifestação de um problema. É o encarceramento enquanto um projeto. É o encarceramento enquanto manifestação de um modelo societário, e isso está bastante claro, né, nas falas da Michelle Alexander, nos dados estatísticos, numéricos da Michelle Alexander no livro. Né? E outra coisa que eu acho fundamental que aparece na série, né, no documentário, né, o surgimento do populismo punitivo, né? Ou seja, não se produz encarceramento em massa sem populismo punitivo, né, no sentido de como se constrói, né? E ali eles vão, inclusive, demonstrar como se produziu toda uma dinâmica de rebanho, né? De democratas passando a virarem, né? Passando a apoiadores dos republicanos, né? E toda uma questão eminentemente político-partidária, né? Político-ideológica, e que, na verdade, por trás tinha uma questão de ordem criminal, tinha uma questão de apoio a determinadas demandas, né? Essas demandas redundaram em mudanças e endurecimento drástico das leis criminais, né? E aí eles vão citar, né, a questão do three strikes and out, né, a questão dos limites mínimos de pena que inclusive faz parte do pacote de crime do Moro, né? Limites mínimos de pena para progressão de regime, para liberdade condicional, né, etc. Ou seja, e dentro desse populismo punitivo, o carro-chefe, né, vai ser a questão, né, o carro-chefe dessa empresa do encarceramento vai ser a questão das drogas. Né, que, obviamente, eu não vou entrar aqui, isso, obviamente, eu quero ouvir a Laura, que é pesquisadora do tema e sabe muito mais, muito melhor que eu. E uma outra questão que eu acho fenomenal que mostra, dentro desse contexto de populismo punitivo, é a questão do surgimento da empresa do lobby, né? A empresa da informação, né? Que eu acho muito bacana, porque é muito louco isso, porque a gente está vivendo agora isso no Brasil, ou a grande massa social acha que a gente está vivendo agora. Né? A gente acha que está vivendo agora porque simplesmente essa empresa da informação ganhou a eleição ano passado, há 2 anos atrás. Né? Mas, na verdade, essa empresa da informação já existe há mais de 10 anos, né? Desde a aprovação, por exemplo, da lei dos crimes hediondos, por exemplo. Né? Todas as importantes reformas jurídico-penais no Brasil foram feitas por empresa de informação, por esse discurso populista punitivo, de endurecimento das leis penais e pela busca de um processo de apoio popular. Né? Não sei se talvez popular seja o melhor termo para explicar isso, né? Mas essa ideia né, de saciar um anseio construído por punição, né? Enfim, essa empresa do lobby, eu acho muito interessante como eles vão mostrar de maneira institucionalizada, né? E a gente está acompanhando nos últimos dias no Brasil, né, cumprimentos demandados da Polícia Federal, justamente por conta da manifestação concreta disso, né? Da construção de empresas de lobby, empresas de informação, né? Aqui a questão das fake news, etc. Né? E isso não é novo. Né? E por isso que cada vez tem me chocado mais a nossa aproximação e a nossa semelhança, guardadas as especificidades históricas, econômicas e contextuais, mas o esforço de aproximação da nossa realidade social à realidade norte-americana na sua pior face. Existe um esforço de nos aproximar disso. Né? E eu acho que é uma discussão muito bacana de se fazer. E uma outra questão que eu acho que aparece muito bem no documentário é a questão dos interesses econômicos por trás da prisão. Né? E isso é o objeto de maior interesse meu nos últimos 3 anos e meio, né? No sentido e por isso eu tenho trabalhado com o termo a empresa prisional, né? A empresa do encarceramento, né? Em que ali vai desde a empresa da informação, né? Ou seja, a empresa das leis que encarceram, né? Isso tudo a partir de uma perspectiva que envolve contratos, né? Monstruosos, né? E é muito interessante que eles mostram ali como a aprovação de uma lei sobre a questão do porte de arma, né? Interferiu diretamente nas ações
na Bolsa de Valores do grupo Walmart e de uma outra empresa armamentista lá, né? E é muito interessante porque a gente vivenciou exatamente isso no dia que foi votado a revogação do Estatuto dos Armamentos e as ações da Taurus, por exemplo. Né? Ou seja, é o interesse econômico por trás da lei. Né? Não é uma lei pensando na tua proteção. Gente, isso é somente a tua ingenuidade falando. Agora, é a revogação ou a criação de uma lei pensando em mercados econômicos. Né? Pensando simplesmente no valor econômico do impacto que aquela lei vai ter no sistema sócio-jurídico, no sistema social, né? Numa estrutura social. Ou seja, a aprovação de leis como uma vertente de interesse econômico por trás desse sistema, a questão do complexo industrial prisional. Né? Eu estava agora, né, concluindo o último capítulo do meu livro e ontem, a partir de algumas coisas, hoje eu fui buscar, né? Mas, gente, assim, ó, das 50 unidades prisionais do estado de Santa Catarina, praticamente as 50 unidades são comandadas, têm a sua alimentação distribuída por 2 ou 3 empresas. Isso é contratos monstruosos. Né? Tu imagina tu ter uma empresa que fornece comida para 20 unidades prisionais de um estado. Né? É exatamente aquilo que eles mostram naquela realidade, na parte mais final do documentário, no sentido de os interesses econômicos por trás de todo o complexo da prisão. Né? Ou seja, prender dá dinheiro. Né? Tem um grande complexo industrial, dá dinheiro. É empresa envolvida com fornecimento de uniforme, é empresa envolvida com fornecimento de tecnologia, é empresa envolvida com fornecimento de absolutamente tudo lá dentro e fora. Né? E isso vai se chamar de complexo industrial prisional e também o elemento trabalho, né? Que ela vai remeter ali a questão, por exemplo, analogamente ao aluguel de presos do século XIX, né? E que hoje, de novo, se aluga presos da prisão neoliberal, né? A partir de contratos de terceirização de mão de obra, né? E etc. E é muito interessante porque nos Estados Unidos isso tem 15, 20 anos, né? Já está mais do que documentado, estatística e etc. Já tem uma cobertura imensa sobre isso, pesquisas, enfim. E aqui isso ainda está muito no início. Né? Inclusive, a gente ainda não acredita que o trabalho prisional está, de novo, ocupando um espaço importante dentro do sistema carcerário brasileiro. E está. Né? A dinâmica de financiarização prisional, financiarização da empresa carcerária no Brasil ainda está, eu diria, em torno de seus 30% a 40%. Ou seja, isso ainda é um processo em ascensão. Né? E isso é uma discussão que a gente tem que fazer. E para terminar, né, eu acho que já falei demais, para terminar no sentido de essa discussão ela não pode ser feita a partir do direito penal, a partir do cumprimento da LEP. Ela não pode ser feita a partir do cumprimento da Constituição. Ela só consegue ser feita a partir da discussão de colocar a própria estrutura em xeque. E colocar a estrutura em xeque, tentar questionar a existência da própria estrutura prisional, da própria estrutura jurídico-normativa, da própria estrutura de valores e interesses políticos e econômicos por trás de todo esse sistema, só pode ser feito por campos externos, como a sociologia da violência ou, por exemplo, a criminologia crítica, né, que vão olhar para o sistema penal inteiro, em sua totalidade, como objeto de pesquisa, e não tentando salvar o direito penal, ou não tentando salvar o sistema prisional, ou reformá-los. Né? Ou seja, então, essa é um pouco a face, e ao que me parece uma intersecção e importante contribuição, porque eu tenho lidado com uma grande obra da criminologia crítica no século XXI, que são essas 4 obras que eu citei, né, 2 delas cinematográficas e 2 delas literárias, teóricas, né, no sentido de trazer essa intersecção raça, classe e gênero a partir de um vértice que para mim é fundamental, que é a prisão como representante e monumento da estrutura moderna, capitalista e neoliberal. Coisa que o Grass, ele é um documentário canadense, né, da década de 90, e ele faz uma trajetória, ele conta a trajetória da criminalização da maconha nos Estados Unidos. Essa, basicamente, é a história central do documentário, né? Porque o Jackson comentou isso no início da fala dele, até que eu ia falar, e realmente as drogas consideradas ilícitas, né? A gente sabe que
elas são consideradas ilícitas há pouco mais de 100 anos, assim. As substâncias psicoativas que causam mudanças na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso cérebro, elas foram usadas desde que se tem conhecimento pelas mais diversas culturas, pelos mais diversos motivos, né? Para celebrações, enfim. Isso é um marco da sociedade e da construção das culturas mais diversas que existem, né? Então, a gente pode dizer que o consumo das drogas é algo que existe há milênios, mas a criminalização delas é algo que tem pouco mais de 100 anos, né? E esse documentário, ele deixa bem evidente, né, como que isso começou nos Estados Unidos e faz uma conexão que é fundamental para pensar a criminalização, que é justamente por que essa criminalização surgiu e quais foram as motivações, né, que fizeram com que a maconha, então, fosse criminalizada, né? O documentário mostra, então, que no início da década de 30, essa criminalização ela tinha a ver com os imigrantes mexicanos. E depois eu vou voltar um pouco nisso, mas ao longo da história dos Estados Unidos, a criminalização das mais diferentes substâncias, a maconha, depois a cocaína, a heroína, elas sempre tiveram relacionadas com algum grupo étnico indesejado e economicamente considerado como uma ameaça dentro do país. Então, se tinha os imigrantes mexicanos que estavam indo para os Estados Unidos e a maconha foi considerada como algo relacionado a eles e que seria algo que poderia ser criminalizado para impedir, então, que esse determinado grupo tivesse legitimidade dentro do Estado ou pudesse economicamente ameaçar, né, os Estados Unidos e os americanos e norte-americanos. E outra coisa muito importante é a questão religiosa também, né? Essa questão moral relacionada à religião nos Estados Unidos, que se instalou com os protestantes e que também ficou muito evidente outra criminalização, que foi a questão do álcool, né, que visava um público que eram os imigrantes irlandeses nos Estados Unidos. E tinha essa questão de que qualquer tipo de ebriedade ou prazer relacionado ao consumo de alguma substância deveria ser considerado pecado, e o novo mundo que estava construindo a partir desses imigrantes tinha que buscar uma limpeza, digamos, dos males. E a gente sabe muito bem como a lei seca terminou, né? Deu super errado. Mas, mesmo assim, as políticas proibicionistas em relação à maconha, depois a cocaína, a LSD e outros entorpecentes, elas seguiram seu curso. E o documentário Graz é genial, porque ele mostra justamente o quanto o Estado negava para questões científicas, né? E então fazia pesquisa, não, mas e ele mostra umas propagandas assim da época da proibição que era que assim a gente dá risada, parece piada, sabe? Tipo, eu não acredito, como é que eles mostravam isso na TV, sabe? Só que daí, por exemplo, a maconha vai matar, tu vai fumar uma vez, vai ficar viciado, vai abrir a porta para outras drogas. Só que daí a gente tem atualmente, isso nos últimos 10 anos, um discurso do crack nem pensar e propagandas na televisão. Eu não sei se vocês são muito jovens e não recordam, mas eu me lembro disso, da RBS, né? Eu sei que Santa Catarina, Rio Grande do Sul tem, que era uma propaganda que colocava as pessoas como se fossem, tipo, zumbis, assim, porque tinham fumado crack uma vez e isso causava uma dependência. Então, né? Então, eu vou recuperar o meu foco aqui e tentar fazer... a minha fala vai ser... Na verdade, eu fiz a introdução sobre o documentário e eu vou tentar falar um pouco sobre a questão da política de drogas relacionada à criminologia, porque o documentário ele vai fazer toda essa análise a partir da década de 30 em relação à proibição até os anos 90, né? E como os Estados Unidos investiu muito dinheiro para as políticas de proibição e investiu na transnacionalização da política de proibição com as convenções da ONU, que os países eram obrigados a ser signatários. Então, toda essa questão, né? Mas eu vou tentar dar um foco na minha fala de hoje
que é justamente na questão de pensar alternativas, que é o que eu estudo e o que eu trabalho hoje, que é justamente pensar alternativas para todos esses danos que o proibicionismo, né, causou na nossa sociedade, no nosso na questão cultural, quando a gente pensa que, por exemplo, a folha de coca foi proibida na Colômbia, que, enfim, é um país que praticava a mastigação da folha de coca, por exemplo, há milênios, e uma das convenções da ONU proibiu porque a proibição, ela não proíbe só que a gente vá e compre uma substância que é considerada ilícita. Ela proíbe que seja produzido, que existam estudos referentes a isso, né, ao consumo, ao comportamento, tanto que no Brasil, eu acredito que tenha pouquíssimos estudos em relação à maconha hoje, por exemplo, justamente por essa questão de proibição. E proíbe, então, a produção, o consumo e a venda. Então, assim, são esses três grandes pilares, digamos. E, então, pensar alternativas para essa política que já se mostrou extremamente ineficaz e que só causou, desde que foi implementada, destruição, tanto no nosso sistema carcerário, e daí eu vou falar um pouquinho de alguns dados que eu acho que é muito importante a gente escancarar, porque uma coisa que o Jackson falou também é essa questão dos Estados Unidos. Infelizmente, né, a gente importou muitas coisas negativas, e longe de mim falar que tem muitas coisas positivas nos Estados Unidos, mas a gente importou muitas questões negativas em relação às criminalizações e às nossas políticas criminais. E com o pacote anticrime, acho que ficou até mais escancarado isso, né? Essa síndrome que o nosso atual presidente, por exemplo, deixa muito claro de, sabe, Disney é rei e vamos fazer o que eles estão fazendo, apesar de estar dando muito errado, né? Então, assim, para a gente problematizar essa questão da proibição aqui no Brasil, eu acho que a nossa atual lei de drogas do Brasil, eu não sei se o pessoal que está assistindo, eles já fizeram direito penal ou qual é o grau que a galera tá, mas assim, a nossa lei de drogas, ela é de 2006, né? E ela cumpre um papel fundamental no nosso superencarceramento atual, né? O Brasil é um país que segue políticas proibicionistas, então, e atualmente a gente tem quase 1 milhão de pessoas encarceradas, né? Sendo que desse 1 milhão de pessoas encarceradas, 40% são presos provisórios, ou seja, essas pessoas elas nem foram condenadas, elas estão aguardando algum julgamento dentro da prisão, né? Então, o Brasil ocupa atualmente o 3º lugar em nível mundial em números de encarceramento. A gente perde para os Estados Unidos, né? Para a China e nós somos os terceiros. O terceiro a gente alternou com a Rússia, né? Só que os Estados Unidos têm um número extremamente desproporcional de encarcerados e a política de drogas cumpre um papel fundamental também nesses encarceramentos. Por quê? Porque a polícia tem que mostrar atuação, digamos, ela a partir dessa atuação de policiamento ostensivo, que é quando a polícia está passando com sua viatura, encontra uma pessoa com um comportamento suspeito. O que é um comportamento suspeito? É o policial refletindo ali todos os preconceitos que ele tem, o seu racismo, porque o que é um comportamento negro no Brasil, desculpa, um comportamento suspeito no Brasil, normalmente é uma pessoa negra, né, morador de uma periferia, que está andando na rua. É isso que os policiais consideram como comportamento suspeito, e isso porque é o que está escrito nos processos, quando eles justificam o porquê que eles abordaram essa pessoa, né? Então, a maior parte das pessoas que estão encarceradas aqui no Brasil, e isso também nos Estados Unidos, são pessoas negras, nos Estados Unidos também pessoas de origem latina. A maior parte delas foram presas, foram abordadas na rua, não foi por nenhuma investigação, não portavam arma, não tinham um comportamento perigoso na hora da abordagem, são jovens, né? E agora eu vou fazer um adendo aqui, não é uma cutucada, mas é um Jackson.
penso um pouco diferente do que tu, que é na questão disso da criminologia crítica, de que o debate em relação ao gênero, às vezes, ele não deveria ocupar um lugar tão importante. E por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil a gente tem um exemplo em relação ao encarceramento das mulheres por conta do tráfico de drogas. O Brasil teve, desde dos anos 2000, um crescimento de 650% no número de encarceramentos das mulheres. Mais de 70% das mulheres que estão presas hoje estão presas por tráfico de drogas no Brasil, né? Então, tem a questão de gênero, as mulheres elas têm 3 vezes mais chance de ser presas por tráfico, condenadas por tráfico, do que os homens. Então, o debate ele ultrapassou essa linha, né, não só a questão racial, a questão de problema das instituições e das abordagens policiais, mas ela entra na questão do gênero quando as mulheres passam a ser vistas como pessoas que não podem ocupar um papel diverso daquele que é estabelecido socialmente, né, em primeiro momento. Então, eu acredito que o traço gênero é muito importante quando a gente fala, assim, sobre a questão dos aprisionamentos no Brasil, né. E, enfim, sobre as alternativas, então, que eu trago para reflexão, e, Fernando, tu me dá um sinal de fumaça. Laura, fica à vontade. Porque eu perco a noção do tempo falando. E, gente, mandem perguntas também, se vocês quiserem, que eu vou falando. Mas a questão de pensar alternativas a esse proibicionismo, então, que foi tão falho e tão disseminado nos últimos 100 anos e que hoje faz parecer que as drogas sempre foram proibidas e que o consumo delas é algo totalmente demonizador, né, me fez pensar uma questão muito fundamental, como a primeira reflexão desse documentário, que, na verdade, até antes da questão das alternativas, mas que eu fiz uma relação com algo que a gente está vivendo no Brasil e que agora, acho que nessa semana, até mais do que nunca, a gente tem pensado muito, que é a questão das fake news, né? Tem uma autora que é da criminologia crítica, que eu usei ela muito, e eu ainda uso ela nos meus escritos sobre a história do proibicionismo, que é a Rosa Delomo, né? Não sei se estou falando certo, mas ela faz um trabalho incrível, que ela faz toda uma cronologia dos discursos que foram criados para fundamentar a criminalização das drogas. E esses discursos, e também quando a gente vê no trabalho dela a partir do Grass, a gente sabe que eles não são verdadeiros. Eles são pânicos morais que são criados em torno de uma coisa, no caso a maconha, uma substância, para legitimar o comportamento do Estado em criminalizar determinados grupos e encarcerar essas pessoas e retirar essas pessoas da sociedade, né? Então, eu acho que esse trabalho dela, para quem estuda política de drogas, é muito fundamental. E essa questão que eu fiz da fake news, assim, foi algo que eu relacionei muito no documentário, porque em vários momentos eles trazem que o Estado americano, o presidente, enfim, o executivo, encomendava pesquisas, porque eles queriam comprovar que a maconha fazia mal, que a maconha destruía vidas, que a maconha provocava comportamento agressivo. Mas eles não obtinham essas respostas, porque os estudos mostravam que não, que a maconha não deixava as pessoas agressivas, a maconha não fazia uma pessoa querer matar outra, a maconha não criava impulsos sexuais ou vontade de assaltar lojas, e nem servia como porta de entrada para outras drogas, o que, inclusive, hoje estudos científicos já demonstram que, na verdade, serve como porta de saída para várias drogas. Então, o que acontecia, né? Os governantes não publicavam o resultado dessas pesquisas porque elas não chegavam à resposta que eles procuravam. E isso é algo que acho que remete muito ao contexto brasileiro que a gente está vivendo, que é essa busca de respostas que sejam o que os governantes querem ouvir e não o que realmente é real, né? E essa propagação de fake news que acaba gerando um pânico moral e acaba problematizando muito o real debate sobre reais questões, né? E sobre as drogas, isso é algo que aconteceu e acontece até hoje, né? E quando a gente pensa, então, agora, voltando à linha de raciocínio, em modelos que
possam se afastar dessa lógica proibicionista, né, existem modelos distintos. A gente pode pensar, por exemplo, no modelo de redução de danos, que é um modelo que não se livra do proibicionismo, ele consegue operar dentro do proibicionismo, mas, por exemplo, alguns países fornecem seringas para as pessoas que se injetam heroína, ou oferecem alguns remédios, por exemplo, a metadona, que auxilia a pessoa a não consumir a heroína se ela tem um uso problemático, né? Enfim, é uma série de políticas públicas, ou políticas sociais, que são adotadas para reduzir os danos que as drogas causam, mas em nenhum momento a política de redução de danos ela determina que as pessoas não devam usar drogas. Pelo contrário, ela assume que as pessoas usam drogas porque elas optam por fazer isso, logo vamos pensar em maneiras de, se a pessoa tiver um consumo problemático, ou enfim, a gente vai reduzir os danos disso, né? O outro modelo é o modelo despenalizador, que é um modelo que a gente tem brasileiro hoje, da nossa atual lei de drogas, que o consumo das drogas continua sendo crime, mas não é mais passível a pena de prisão, né? A nossa lei de drogas, ela, no artigo 28, prevê que os usuários, eles, se forem pegos utilizando droga ou portando uma substância, eles vão assinar um termo circunstanciado e eles vão responder com penas e medidas alternativas, tá? Ou, dentro desse modelo despenalizador, tem o modelo de... existe também o modelo descriminalizador, que é o modelo que o consumo da droga em si não é crime, nem o porte, porém, a produção e a venda da substância seguem sendo crime, né? E o outro modelo é o modelo regularizador ou legalizador, que é o que eu tenho focado os meus estudos nos últimos anos, que é regular o mercado das drogas, né? Retirar o mercado das drogas da ilegalidade, então não ser mais passível de tratamento a partir do direito penal, e sim a partir do direito administrativo, enfim, consumidor, mas não no direito penal, né? E dentro desse modelo existem modelos estatais, por exemplo, o Uruguai, que o Estado vai ser o responsável pela regulação e vai ser responsável por impor, por exemplo, sanções para as pessoas que não estiverem dentro dos parâmetros estabelecidos, mas nunca sanções criminais, né? Ou modelos como dos Estados Unidos, que são modelos liberais de mercado, que permitem, por exemplo, a propaganda. E outra questão que o Jackson falou muito forte que acontece hoje nos Estados Unidos em relação à maconha é a questão dos lobbies, né, para a legalização. Então, tem uma questão financeira muito grande envolvida, né, porque a legalização dos mercados de droga é algo que gera muito dinheiro para o Estado. E no caso também dos Estados Unidos, se for algo mais questão de mercado privado, vai gerar também muito dinheiro para pessoas que trabalham diretamente com isso. E, enfim, é algo que eu tenho estudado agora, né? E a minha dissertação de mestrado foi sobre o caso uruguaio, que foi em 2012 o projeto de regulação proposto, e agora não parece algo mais tão surpreendente a gente falar sobre isso, apesar de ainda ser um tema bem polêmico, né? Falar sobre a legalização dos mercados, como assim uma droga que é considerada crime vai ser vendida numa farmácia, tipo, sendo que a gente compra drogas legais em farmácia todos os dias, né? São vendidas drogas legais no supermercado, mas, enfim, essa questão de ser vendida na farmácia era algo que causou uma loucura, assim, no mundo. Tanto que os Estados Unidos tentaram impor uma série de sanções, digamos, econômicas, por exemplo, ao Uruguai. Teve um encontro da ONU em 2016 que os Estados Unidos deixaram muito claro que eles não iam aceitar que o Uruguai legalizasse, e naquele momento já tinha sido legalizado,
porque em 2013 a lei foi aprovada no país, né? E nas minhas entrevistas que eu realizei na dissertação, ficou muito, muito evidente a força institucional que o país tinha naquele momento para defender a regulação e dizer, não, nós somos um Estado que tem a legitimidade, sim, e daí, tanto que é um ponto que foi bem emocionante, assim, na minha entrevista, que o representante da OE que estava lá do Uruguai, eu estava entrevistando ele, e ele me falou, naquele momento a gente bateu o pé e falou, se vocês não nos aceitarem como um Estado que vai regularizar a maconha por conta das convenções da ONU, nós não vamos aceitar vocês por serem um Estado que também é signatário aos tratados de direitos humanos e que ainda tem pena de morte. E aí, então, assim, foi uma questão de diálogo diplomático muito legal, assim. E o mais incrível do meu trabalho, que também me remete muito ao contexto brasileiro agora e também de outros locais, mas eu estudei o que possibilitou que o Uruguai propusesse esse projeto e o aprovasse, né? E a questão da força das instituições no país e da consciência do povo como um povo com uma matriz cidadã muito forte, assim, e de respeito a liberdades individuais e, enfim, sabe, respeito à vida privada, à Constituição, tudo isso foi o que possibilitou. E também o fato do governo da Frente Ampla Mujica estar na presidência e ter, enfim, levado esse projeto à frente, né? Então, eu não sei se eu acho que eu não vou entrar agora nos... Eu ia te perguntar isso, Quer que eu fale? Eu posso? Claro, Não, claro, claro. é que eu não sei se eu tenho tempo. Mas, Não, eu fica à realmente... vontade, Laura, fica à vontade. É Tá. Mas importante. eu vou explicar um pouquinho, então, como que... Porque eu acho que é algo legal, assim, para a gente falar, por exemplo, como Sim. funciona o mercado no Uruguai, né? Ou como funciona em alguns locais dos Estados Unidos, porque é algo que é muito novo para a gente, né? Tá, porque a gente pensar aqui no Brasil em a gente ir no supermercado, desculpa, na farmácia ou em uma loja e falar, oi, tudo bem? Eu não preciso nem dar meu nome, por exemplo, no Uruguai, nos Estados Unidos, não precisa nem dar teu nome, tu só tem que... Nos Estados Unidos, sim, tu mostra a tua identidade, porque é como comprar bebida, tu tem que ser maior de idade, é uma substância... Isso em alguns estados, é importante dizer, né? Porque os Estados Unidos, ele tem a legislação penal, diferente do Brasil, ela pode ser feita pelos estados, e não como aqui, que precisa ser em âmbito federal, né? Mas... Ô, Laura, Pode falar. se inclusive tu quiseres compartilhar a tua tela, né? O Zoom, claro, a gente pode ver ali os dados, né? Compartilhando a tela. Deixa eu ver se está liberado aqui. Tá liberado, Sei, pronto. tá. Gente, então, eu vou mostrar, vou pegar aqui, vou pular o PowerPoint para... Aqui eu tenho alguns dados, depois eu posso até compartilhar esse material, se o pessoal tiver interesse, Fernando, eu te mando e tu pode compartilhar. Uhum. Mas, então, deixa eu ver aqui. Então, eu falo um pouco sobre os modelos de drogas, né? Mas eu vou... Aqui tem a parte dos Estados Unidos, que eu acho que esse slide é legal para a gente pensar como está a política atual em relação da maconha nos Estados Unidos hoje, né? E até depois do documentário Grass, a gente vê que mudou muito desde a década de 90, né? Porque, enfim, naquela época ainda não tinha legalização e vários locais ainda era considerado crime. E a gente vê que em relação à maconha, muitos locais agora já legalizaram, ou seja, as pessoas podem comprar em lojas e o Estado arrecada impostos, então a venda é permitida, mas ainda existem lugares que há uma proibição e que nesses locais as pessoas ainda são presas pelo porte e recebem penas altas e fica evidente o quanto essa política criminalizante não faz sentido, porque em um estado a pessoa pode ir numa loja comprar essa substância como compra álcool, e em outra ela vai receber pelo porte de drogas. Isso acontece muito, existem muitas prisões ainda por droga nos Estados Unidos, principalmente de pessoas negras e latinas. Ela vai receber uma pena de mais de 10 anos, né? Então,
essa contradição legal é muito presente no contexto dos Estados Unidos. Aqui eu falo um pouquinho do Colorado. Para quem tem interesse em legalização nos Estados Unidos, o Colorado é o estado modelo, porque foi o primeiro estado a abrir uma loja de venda de maconha, e também foi o estado que arrecadou mais impostos e já consegue ter dados bem positivos em relação a essas vendas, né? Vou passar um pouquinho. Eu trato também nesses slides, eu fiz para uma aula do IBCCRIM esses slides, mas falo sobre os clubes canábicos da Espanha também, que são bem significativos dentro do contexto europeu de políticas antiproibicionistas, né? Mas eu vou passar então para o Uruguai aqui. Então, essa é a lei que regula o mercado da maconha no Uruguai, e ela foi aprovada em 2013, como a gente estava conversando antes, né? Essa lei, então, ela autoriza alguns sistemas de permissão de mercado, desde a produção, comercialização e abastecimento pessoal. E eu acho que essa parte do abastecimento pessoal que é interessante, assim, de trazer como ela funciona, porque é muito longe da nossa realidade, né? Então, ela permite o consumo através de 3 vias, né? E cada pessoa só pode adquirir a substância a partir de uma dessas vias. Adquirir de forma legal, né? Não a partir do mercado informal, que é o mercado criminal, digamos. Então, o autocultivo, uma pessoa pode plantar até 6 plantas de maconha e colher 480 gramas anuais. E quando eu fiz a pesquisa lá no Uruguai foi muito legal, porque eu estava lá num prédio do governo e os uruguaios, eles são bem formais, assim, bem provincianos. E era um senhor super velhinho, que era o coordenador do instituto que regula a cannabis. E ele estava, enfim, ele disse, são 6 plantas, mas a gente não pode, as pessoas não pode ser autorizado, por exemplo, a pesagem de galhos, folhas ou sementes, é só a flor, enfim, é uma discussão assim que está em outro patamar, né? Então, e também algo, ele me disse que é bem raro, assim, sabe? A polícia dificilmente vai entrar na casa de uma pessoa e fazer essa pesagem dessas flores, né? A compra pode ser realizada em farmácias. Ô, Laura, é 480 gramas da flor da planta? Da flor, também Não conhecida... conta galho, caule, Não. essas coisas. Ah, entendi. Não. O que conta é a flor que eles chamam, que é o camarãozinho, aquilo que não é a folha, que não é o que dá, é o que tem o THC e causa o poder de, né, Sim. psicoativo da droga. Isso. E esses 480, então, gramas anuais. Então, se, por exemplo, tiver uma batida policial na casa de uma pessoa, tá? Dificilmente essa pessoa vai ter mais de 480 gramas se ele for um autocultivador, dessa droga que, enfim, da flor, digamos, da maconha. Então, a compra, ela é autorizada em estabelecimentos, então, que estão registrados. Esses estabelecimentos, eles são as farmácias, né? E cada pessoa, e essa compra é feita através de identificação biométrica, né? Então, a pessoa bota o seu dedo, tem uma leitura da digital, não precisa dar nome, nada, e pode comprar 10 gramas semanais ou 40 gramas mensais. E nisso aqui tem toda uma crítica de controle estatal e dos dados e toda essa questão, né? Foi o que se disse que poderia gerar algum enfrentamento por parte dos usuários, justamente por o Uruguai ter essa cultura de muito respeito das pessoas pelos seus direitos individuais e pela sua privacidade, mas os dados, e eu vou apresentar agora, mostram que, na verdade, as pessoas aderiram muito a essa via de aquisição, né? Não foi algo que causou uma resistência. Claro que teve vozes muito importantes nessa discussão, criticaram essa questão dos dados e do governo ter esses dados, porém, a grande maioria dos usuários não se absteve de fazer parte do programa por conta disso, né? E a terceira via são os clubes canábicos, então, que são os clubes que plantam em conjunto
E aqui eles podem ter de 15 a 45 sócios e cultivar de 90 até 99 plantas com a mesma pesagem do autocultivo para cada pessoa, 480 gramas anuais, né? Aqui alguns mecanismos de regulação. Então, a venda é somente para cidadãos do país uruguaios, então, com residência fixa no país, maiores de idade, e tem que ter um cadastro obrigatório nesse sistema governamental, né? Existem sanções para quem dirigir sob efeito da droga, eles têm o bafômetro da maconha lá, então a pessoa não pode dirigir ou vender sem que exista, cultivar, vender sem que exista uma prévia autorização ou um prévio cadastro. Porém, se elas fizerem isso, elas vão sofrer um processo administrativo e não um processo criminal, né? E existem normas de consumo em espaços públicos e proibição da publicidade, que é outra distinção em relação aos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos existe publicidade, pode ter, enfim, propaganda na rua, tem toda uma questão focada no comércio e na monetização, e, enfim, né? E o Uruguai, com a aprovação da regulação do mercado da cannabis, eles fecharam um tripé, que eles falam, de regulação das três principais drogas consumidas no país, que era a maconha, o tabaco e o álcool. Então, eles criaram regulações para essas três drogas na busca de, enfim, aumentar a informação, diminuir consumo e oferecer auxílio para casos de uso problemático, enfim. Tanto que a questão do jogo no Uruguai, por exemplo, lá é regularizado também. O Uruguai tem esse traço muito forte de regularização dos seus mercados e estatização também. E nos cassinos lá tem várias placas, assim, o tempo todo, nas paredes, dizendo: se você tem algum problema com jogos, entre em contato, sabe? Então, é uma coisa que o Estado tem essa característica de cumprir um papel, assim, de desenvolver políticas para reduzir danos. Por exemplo, a prostituição era algo que não foi criminalizado no Uruguai, quando era criminalizado em muitos países. O consumo das drogas em si nunca foi criminalizado no país. E na época da lei seca, o consumo de bebida não foi criminalizado no país também. Então, na real, foi estatizado e o Estado passou a ter controle disso, sabe? Então, eles têm uma cultura de estatização e regulação muito fortes, mas não de proibição e criminalização de condutas. Aqui eu trago só um pouco da estrutura, de como funciona. Acho que isso a gente não precisa colocar, mas esse é a instituição que regula, e que é o IRCA, né? Ele regula e controla a cannabis, libera sanções e trabalha numa perspectiva de integração junto com o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, enfim. Aqui eu trago uns dados, então, que são atualizados no dia 15 de abril, sobre os usuários cadastrados, né? Então, nessa data, já existia 41 mil pessoas cadastradas para compra na farmácia. Isso é um número super alto, porque no Uruguai existe declaradamente cerca de 160 mil usuários habituais, né? Então, pessoas que têm um consumo regular da substância. 8.215 autocultivadores, e a gente sabe que esses autocultivos, eles atingem um número maior do que uma pessoa, porque é por residência, então, né, abastece mais uma pessoa, e 158 clubes. Então, é um número bem alto já de pessoas que fazem parte desse mercado legal, e o governo considera que isso é positivo, porque tirou muita força do mercado ilícito, né, que era uma das questões que mais se procurou na época combater, digamos, que era o narcotráfico, ou, enfim, a venda da substância do mercado ilícito. E o contato das pessoas que procuravam a maconha, por exemplo, no mercado ilícito que tinha outras drogas, sabe? Aqui é só alguns números em relação à evolução das licenças, então, que foram deferidas, né, em relação à farmácia e cultivo doméstico, porque os clubes, eles não são por indivíduos, né, então, só por questão da variável aqui, eu coloquei
em 2 gráficos distintos, mas então mostra como o crescimento das farmácias foi muito grande em relação a do cultivo doméstico, por exemplo. Então, muitas pessoas, de fato, aderiram à via de aquisição das farmácias, que foi uma conquista, digamos, e um resultado muito satisfatório para aqueles que se propuseram a aprovar essa política de regulação. Aqui o crescimento dos clubes, então, de 2017 até agora. Aqui eu trago do modelo canadense, mas daí eu acho que a gente não precisa entrar, porque é o que eu estudo agora no doutorado, porque o Canadá também regularizou, né? Então, é só para... Enfim, é algo que é mais atual, é o que eu tenho estudado agora. Mas acredito que enfim, para falar de regularização, legalização dos mercados, o Uruguai seja um lugar bem incrível para se pensar. No entanto, assim, um dos argumentos quando se fala sobre isso é que é um país muito pequeno, de fato é. O Uruguai é um país que tem 3 milhões de habitantes. Uhum. Porém, agora com essa questão do Canadá, fica muito... dá muito mais força para o discurso antiproibicionista ao nível global, porque o Canadá é um país com dimensões quase continentais também, é gigantesco, tem uma diversidade cultural muito grande, é um país que prendia e prende ainda muito por questão de drogas e principalmente por questão da maconha. Então, o governo buscou essa regularização também com controle estatal, justamente para tentar sanar questões de uso problemático, problema em aprisionamentos e justamente tentar combater todo esse ciclo vicioso que a gente sabe na criminologia que acontece, se repete com pessoas que são captadas para o sistema penal, criminal e que, enfim, já carregam uma série de marcadores sociais que vão os perseguir, digamos, né, para a vida, pelas instituições. O caso dos Estados Unidos que o Jackson trouxe foi algo assim que é algo que já aconteceu muitas vezes lá, e a população ontem nos Estados Unidos até teve uma série de incêndios que foram feitos, enfim, porque a população está extremamente revoltada, porque a polícia mata, e a polícia mata muito mais pessoas negras. E no Brasil isso acontece também. O que aconteceu no Rio de Janeiro, a polícia do Brasil é a polícia que mais mata no mundo, e também é a polícia que mais morre, mas é a polícia que mais mata. E uma questão também agora que a gente tem que pensar muito é por que nas áreas que a milícia comanda, né, não tem tantos homicídios e, sabe, tem várias questões, assim, que tem que ser pensadas no contexto brasileiro. Principalmente, o Brasil é um campo para se pensar a questão dos homicídios, a questão da política de drogas, a questão das mortes, dos assassinatos cometidos por policiais e toda essa questão é um laboratório, assim, que é inesgotável, uma fonte de pesquisa e, enfim, é isso. Laura, eu queria te perguntar, como é que funciona existe essa questão de lobby no Uruguai também, como acontece nos Estados Unidos, da droga? Fernando, que eu tenha legalmente não. E que eu tenha conhecimento não, assim, tanto que no meu trabalho da dissertação eu faço toda uma construção assim de como desde quando a ideia da descriminalização, da regularização, ela foi proposta no legislativo e como que se deu toda uma construção de poder judiciário, legislativo, executivo, que daí foi a cereja no bolo, que foi quando o Mujica assumiu e isso disse, não, nós temos que regularizar a venda da maconha. Só que quando ele fez isso, já existia projeto de lei de todas as vertentes políticas do país, né, com perspectivas distintas, mas já existia esse debate, ele já estava há muito tempo dentro do país, os movimentos sociais cumpriam um papel gigantesco, e que eu tenha consciência, a questão do lobby não entrou ali, sabe? E o lobby legal nem existe no Uruguai.
como existe nos Estados Unidos. Aqui também não existe, né? Mas a gente sabe que existe. Mas lá nos Estados Unidos é algo que é, enfim, que é legal, digamos, a partir da lei. Eu acho a tua pesquisa muito sensacional, Laura, porque é uma das coisas que, infelizmente, a gente não tem muito contato. Nossa, o Uruguai é do ladinho do Rio Grande do Sul, né? Sim. É um país de 3, como tu falaste, né? 3,4 milhões de habitantes. Só Porto Alegre, só a grande Porto Alegre, acho que tem 1,5 milhão, mais ou menos, 1 milhão e 400 mil. Sim. Né? E a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe como é que funcionam as políticas, seja essas políticas em relação às drogas nos outros países, sejam essas políticas criminais dos outros países ao nosso redor, da América do Sul, né? Eu acho que mostrar essa pesquisa para os estudantes, né? E para a gente também, né? Pô, eu fui ter esse contato e agora com a tua pesquisa, né? Com a política de drogas do Uruguai. Uma coisa uma coisa que também eu percebi na dissertação foi o quanto mudanças locais estimulam mudanças a nível global e dão força para essas mudanças, sabe? Por exemplo, o Uruguai, quando foi criar o modelo da regularização, ele estudou países que tinham uma história de políticas alternativas, né, no âmbito das drogas. Por exemplo, o Portugal. Portugal é um país que, em 2001, descriminalizou o consumo de todas as drogas, porque tinha o maior problema visto pela sociedade naquele ano, né, que foi em 2000, era o consumo problemático da heroína. Então, o que o Estado o Portugal fez? Eles fizeram todo um estudo científico multidisciplinar, com assistentes sociais, advogados, médicos, psicólogas, pedagogas, sabe? E acabaram chegando à conclusão de que descriminalizar seria a melhor alternativa. O Canadá fez a mesma coisa, eles estavam com um problema muito grande, porque o Canadá tem índices de consumo muito altos, inclusive da maconha, com os jovens, e eles pensaram, não, a gente tem que pensar maneiras de lidar com isso que sejam efetivas, né? Trazer o debate para botar na mesa, né? E falar sobre consumo. Porque se a gente tem uma frase do documentário Grass também que ficou muito comigo, que eu não me lembrava, que foi assim, uma abordagem moral não é efetiva para tratar questões na nossa sociedade. Sabe? Uma pessoa... Ai, gente, desculpa, meu cachorro. A sociedade, as instituições podem bater na tecla do bebê é errado, é proibido, leva para o inferno, faz a pessoa se desmoralizar em relação à sociedade, tudo isso. O consumo de drogas gera prazer. As pessoas usam drogas porque elas sentem prazer. As pessoas fazem sexo porque elas sentem prazer. As pessoas caminham na rua, sabe, porque elas sentem prazer. Tem toda uma questão do prazer que sempre foi muito vetada em relação às drogas. E ao discurso em relação às drogas. E essa demonização, que daí vem ali das vertentes, que era tanto, não só econômica e social, mas também valorativa em questão à religião, que era dessa proibição do prazer. Quando eu falo em alguns debates sobre como o consumo das drogas consideradas ilícitas, ou de qualquer droga, tem que ser diferenciado o consumo problemático de um consumo que não é problemático, as pessoas ficam muito chocadas, assim. Mas, gente, tem gente que passa a vida inteira bebendo e não é alcoólatra. Tem gente que fuma maconha a vida inteira e não tem nenhum problema em fumar maconha, sabe? Então, porque a questão moral, ela tá muito intrínseca em tudo isso, assim, e ela dificulta muito o debate, dificulta muito falar sobre isso e aí chegar a questões estruturais da nossa sociedade. Por exemplo, a questão do encarceramento. A ponta ali da questão criminal e que as pessoas estão sendo presas no Brasil, a maior parte das pessoas condenadas por tráfico, mais 75%, estão condenadas por uma quantidade inferior a 10 gramas de substância. Sabe? Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, não ter parâmetros objetivos de o que é tráfico e o que é consumo, abre margem para aquilo que o Jackson estava falando, sabe? Para as instituições estatais se
se imporem de uma forma extremamente segregadora, seletiva, que encarcera pessoas que têm um perfil mais vulnerável, que a questão das mulheres agora está sendo, as mulheres estão, o encarceramento feminino está com uma taxa extremamente desproporcional, tanto perto da masculina como perto de qualquer outro país no mundo. O Brasil, a taxa de encarceramento das mulheres no Brasil, não encarceramento em si, mas o Brasil é o terceiro em números de encarceramento. Mas na questão da taxa e variação de crescimento, o Brasil tem 450%, enquanto países como os Estados Unidos, que tem um número absurdo, tiveram taxas de 15% no mesmo período. Então, é uma coisa sem precedentes, assim. E, então, a gente precisa se questionar.